Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Bom dia. Quero acolher você que está aqui presente no Rincão do Meu Senhor, aqui em Cachoeira Paulista. Mas acolho também a você que nos acompanha de casa, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, pela TV, pela rádio, pela internet. Seja muito bem-vindo a este dia especial de adoração, a esta quinta-feira em que nós reservamos para adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento. Eu sou o diácono Bruno Antônio, sou aqui da comunidade Canção Nova e venho nesta manhã pregar para vocês, trazer a palavra de Deus para vocês. E o tema da nossa pregação desta manhã é Maria, modelo de virtudes. Então, se você está aí com a sua palavra, com a sua Bíblia, eu já convido você a tomar a sua palavra em suas mãos e abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 49. Bem no início aí do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 49. E a palavra vai dizer: E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Vou repetir este último versículo. Porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Meus irmãos, todos nós precisamos de ter alguém como um exemplo. Isso é próprio da nossa condição humana. Olhar para alguém e ter aquela pessoa, aquele alguém como um exemplo, como uma inspiração, como alguém que nós vamos nos inspirar e vamos a partir dali aprender daquela pessoa. Basta nós olharmos as crianças. As crianças são um grande exemplo disso para nós. Quem aqui é pai, mãe, sabe, né? Levanta a mão aí quem é pai, quem é mãe. A criança, ela desde ali pequenininha, ela começa a olhar os seus pais, começa a olhar ali para o adulto, e ela vai ali aprendendo, não é verdade? Ela vai ali assumindo ali certos costumes, certos hábitos, o jeito de falar, o jeito de se vestir. Ela tem nos seus pais um exemplo. Tem ali também nos seus professores um exemplo. E ela vai aprendendo a partir do exemplo. Nós aprendemos a partir do exemplo. O exemplo nos ensina. E nós vamos adquirindo a partir do exemplo, principalmente as crianças ali dos seus pais, vai crescendo e vai aprendendo a partir do exemplo. E a igreja também, ela apresenta os seus modelos. Ou seja, ela nos apresenta pessoas que são para nós exemplos, modelos, que nos ajudam a entrar em contato com a divindade, que nos ajuda no nosso caminho, o nosso caminho de santidade, o nosso caminho em direção ao céu. A igreja tem aí os seus santos, né? Pessoas que se santificaram e que hoje são para nós grandes exemplos, mas também a igreja tem aí entre nós
pessoas pelas quais nós podemos nos inspirar pelo seu modelo de santidade, seu modelo de conduta, seu modelo de fé. Com certeza você tem alguém, ou seja, algum santo de devoção, que você se inspira e que você vê ali como modelo, ou então você também tem alguém aí da sua paróquia que você olha e fala: nossa, essa pessoa é para mim um modelo de santidade, essa pessoa é um modelo de fé, e você vai se inspirando naquela pessoa. E o grande serviço que essas pessoas, que esses santos nos prestam, é o da exemplaridade, é de ser para nós exemplo. Porque essas pessoas, elas experimentam em si o contato com o sagrado, e quanto mais essas pessoas experimentam em si esse contato com o sagrado, este contato com Deus, esse contato com a espiritualidade, mais essas pessoas, elas vão ser capazes de ser para nós esses modelos que nos inspiram, este modelo pelo qual nós podemos imitar. E Jesus é o nosso modelo supremo. Nós bem sabemos disso. Jesus, sem dúvida, é o grande modelo, o Deus feito homem. E é Ele mesmo que nos pede para que nós sejamos assim como Ele. Se nós pegarmos, depois você pode em casa pegar, mas se nós pegarmos em Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 48, Jesus é que diz: olha, seja perfeito como meu Pai é perfeito. Deus se fez homem para que todo homem se torne como Ele. Jesus é a imagem perfeita do Pai, e Ele se fez um de nós para que nós também tenhamos nele um modelo a ser seguido. Ele vai dizer também em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Aprendei de mim. E no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer: dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, também vós façais. Ele é o modelo, Ele é o exemplo supremo. E tornar-se cristão significa seguir a Jesus Cristo. Para tornarmos como Ele, nos revestirmos dos seus sentimentos, das suas vontades, nos revestirmos de Jesus Cristo, por meio da exemplaridade, olhar e imitar os passos de Jesus, e assim refletir Jesus para o mundo inteiro, refletir a imagem de Deus em Cristo, tornando também para os nossos irmãos este modelo, este exemplo. Nós, à medida em que vivemos a nossa vocação cristã, neste seguimento a Jesus Cristo, neste seguimento aos seus exemplos, Ele que nos diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito, aprendei de mim, nós vamos realizando a nossa vocação cristã. Porque a nossa vocação cristã nada mais é ser santo como o Pai é santo. E assim nós realizamos, nós concretizamos a nossa vocação de cristãos. Sermos perfeitos, sermos santos. Como eu disse, Jesus é o nosso modelo supremo. Mas depois de Jesus, nós encontramos aquela que por uma graça de Deus, aquela que por excelência foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, o Deus feito homem, aquela que foi preservada de toda a mancha do pecado,
nós encontramos o exemplo da Virgem Maria, o exemplo de Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo. Ela que, por livre escolha, disse sim à vontade de Deus, e claro, a graça de Deus estava sobre ela, mas ela também correspondeu a esta graça, dizendo sim, correspondeu à sua missão, correspondeu à sua vocação, e por isso tornou-se a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo, a mãe do nosso modelo supremo. E essa correspondência à graça de Nossa Senhora, da Virgem Maria, é para nós também um grande modelo. Maria é, entre todas as criaturas, o nosso modelo supremo também. Ela é o modelo de cristã, modelo de mãe, modelo de mulher, modelo de discípula. Ela foi a primeira discípula. E já nos inícios do cristianismo, ali nas primeiras comunidades cristãs, os cristãos já voltaram os seus olhos para a Virgem Maria, para Nossa Senhora, e começaram sim a tê-la como um modelo, como um exemplo. Basta nós pegarmos os evangelhos e vermos que Maria, ela acompanhou o seu filho em todos os momentos, desde o seu nascimento até ali os primeiros sinais, os primeiros milagres, mas principalmente ali no momento do seu sofrimento, no momento da cruz, Maria estava ali. E esta correspondência de Maria à graça, o seu seguimento ao seu filho ali, fez de Maria este grande modelo, este grande exemplo para nós. As primeiras gerações ali viram em Maria essa excepcional riqueza de santidade. A imagem do Pai, nela se fez plenitude de graça. Por isso que nós rezamos sempre, né? Ave cheia de graça. Cheia da graça. Em Maria os dons de Deus são abundantes. Em Maria não houve falta de nenhuma virtude. Como eu disse, pela graça de Deus que nela foi abundante, mas também pela correspondência a esta graça. Em Maria, os primeiros cristãos viram não só a face física, mas também a fisionomia espiritual do Senhor, o seu Filho Jesus. Maria é a primeira das crentes, a primeira dos salvos. Maria participa dessa missão salvadora de Jesus Cristo por meio do seu exemplo. Nela Deus fez grandes coisas. E meus irmãos, o culto que nós prestamos à Virgem Maria, o culto que nós rendemos à Nossa Senhora, ele tem como ponto de partida estas grandes coisas que Deus fez em sua vida. Por isso que o verdadeiro culto à Virgem Maria é imitar as suas virtudes. Porque Maria nos ensina por meio dos seus exemplos. É certo que a perfeição é algo lutoso de alcançar. Mas aquele que caminha ao lado de Nossa Senhora, aquele que busca o seu auxílio, aquele que está ali próximo da Virgem Maria, esse encontra um caminho seguro para o céu. Alguns santos da igreja, de modo especial Santo Agostinho, ele vai dizer que Maria é a forma de Deus. Maria é a forma
de Deus. A Santíssima Virgem Maria é a forma de Deus. Ele vai usar uma palavrinha em latim chamando forma Dei, pela qual os santos são modelados, os santos são formados, os santos são forjados nesta forma. E aí Santo Agostinho vai dizer: sois digna de ser chamada forma de Deus. Aquele que é lançado nesta forma divina, depressa é formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele. Facilmente, em pouco tempo, será transformado em Deus, divinizado, pois é lançado no próprio molde que foi formado Deus. Então, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Nossa Senhora, quando nós procuramos imitar as suas virtudes, pouco a pouco nós vamos sendo modelados, pouco a pouco nós vamos sendo formados nesta forma de Deus. E aí os excessos vão sendo retirados, os excessos de uma vida de pecado, os pecados vão sendo retirados, e aquilo que nos falta, as virtudes que nos faltam, as graças, os dons que nos faltam vão sendo acrescentados, porque nós vamos nos colocando ali nesta forma que é a Virgem Maria, que é o seu exemplo. Um outro santo que era muito devoto de Nossa Senhora, São Luís Maria, ele nos dá um exemplo que nos ajuda a compreender isso. E aí ele vai dizer que existem duas formas de sermos formados pelo exemplo de Maria. Não sei se você já viu o escultor, aquele que vai esculpindo ali, seja na pedra ou seja na madeira, ali com um martelo e com um cinzel, ele vai esculpindo ali a imagem que ele quer, ele vai tirando os excessos, ele vai modelando. E aí São Luís vai dizer que este é um exemplo também de ser formado, mas também existe um outro modo de ser formado, que é justamente se colocar dentro desta forma que é Nossa Senhora. E aí ele diz que a primeira forma é mais difícil, porque o artesão ali, ele vai batendo com um cinzel e um martelo, vai tirando as lascas, seja ali daquela madeira, daquela pedra, e ele precisa ter ali sempre um golpe preciso. Não só um golpe preciso, mas ele precisa ali colocar força. E é algo demorado, é algo que leva tempo. Não é algo rápido construir uma escultura, fazer uma escultura desta forma. E aí São Luís vai dizer que existe um outro modo mais rápido, mais fácil de ser formado. Um modo mais suave, que é se colocar dentro desta forma. Que é se colocar dentro deste molde, desta modelagem. E aí ele usa o exemplo de Maria. Maria é esta modelagem perfeita, é este molde pelo qual nós devemos ali ir nos encaixando e nos colocando ali, só que ele vai dizer que para nos colocarmos dentro deste molde, nós precisamos ser o quê? Maleáveis. Nós precisamos nos colocar num estado de liquidez, de sermos líquidos ali, maleáveis, moldáveis, fundíveis. Assim como o ouro ele é derretido, e ali, a partir de ser derretido, ao ser lançado ali no molde, numa forma, ele adquire aquela forma, adquire aquele molde. Nós também precisamos ser maleáveis. E ser maleáveis é ser
aberto à graça de Deus, e não só aberto à graça de Deus, mas corresponder a esta graça. Por isso que nós precisamos nos colocar nesta forma, permitir que a graça de Deus vá nos fundindo e ali deixar aquela velha imagem de Adão, para que Maria forme em nós o novo Adão, o novo homem, que é Jesus Cristo, que é a imagem do seu Filho, que é a imagem do seu próprio Filho. Feliz da alma, bem manejável. Feliz da alma que se deixa ser manejável. Bem desligada, bem fundida, a qual nenhum apoio em si mesma e se lança nesta forma que é Maria. E aí se deixa manejar pela operação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos torna maleáveis. É o Espírito Santo que nos faz entrar dentro desta forma. E aí nós temos o exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi totalmente dócil à operação do Espírito Santo, deixou-se ser conduzida pelo Espírito Santo, correspondeu à graça que nela foi abundante. E à medida em que nós nos aproximamos de Maria, seja pela vida de devoção, seja prestando a nossa homenagem, o nosso culto, o nosso amor, este culto, esta devoção precisa gerar em nós este estado de sermos maleáveis, de sermos formados, de sermos modelados ali por Nossa Senhora. O Papa Paulo VI, ele vai dizer em uma de suas exortações, que a devoção à Virgem Maria consiste em imitar as suas virtudes. Por isso que nós somos chamados a darmos este salto, de a partir da nossa vida de devoção, a partir do nosso amor, do nosso carinho à Nossa Senhora, irmos assumindo ali o seu modelo, irmos assumindo os seus exemplos, assim como a criança que olha ali para o seu pai, para a sua mãe, e vai adquirindo os seus hábitos, os seus gostos, o seu modo de se comportar. E aí Paulo VI vai dizer que Deus fez em Maria ao mundo para que no mundo o homem encontre nela uma irmã, uma mãe exemplar. Erguendo os olhos para Maria, o homem de hoje pode encontrar nela o modelo de todas as virtudes humanas e cristãs. Em Maria nós temos o modelo de todas as virtudes. E nós precisamos nos moldar àquela que foi em tudo obediente a Deus, àquela que viveu em tudo a palavra de Deus, àquela que, na leitura que nós lemos logo no início dessa pregação, aquela que disse que a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Deus olhou para a minha condição humilde. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas. Bem-aventurados os que seguem os seus caminhos. Bem-aventurados os homens que escutam os seus exemplos. Vai dizer em Provérbios 8, 32, 34. Feliz quem imita Maria, pois no imitar Maria é a Jesus que nós estamos imitando.
Meus irmãos, a maior prova de amor que nós podemos dar a Nossa Senhora, a maior prova que nós a amamos e que nós a reconhecemos como nossa mãe, e que nós devotamos a ela o nosso carinho, a nossa devoção, é justamente imitando as suas virtudes, é justamente seguindo o seu exemplo, é permitir-se se colocar neste molde e ser formado conforme a imagem de Jesus Cristo. Mas, diácono, como que nós conseguiremos fazer isso? Pela força e a ação do Espírito Santo. É Ele que retira do nosso coração toda rigidez. É Ele que nos faz maleáveis, que nos coloca num estado ali capaz de entrar nesta forma, de se colocar nesta forma. É pela graça e ação do batismo no Espírito Santo, este fogo que é capaz de o quê? De nos derreter. Aí sim, nós vamos encontrar este caminho facilitado, esse caminho mais rápido de nos formarmos e de nos tornarmos verdadeiros cristãos, verdadeiras imagens do Filho de Maria. Do contrário, nós vamos ser como essas esculturas que vai ali precisar levar muita martelada, que vai precisar ali levar muito cinzel ali, vai demorar mais tempo. Por isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos torne maleáveis, permitir que o Espírito Santo nos molde, nos forme, nos transforme. Por isso eu quero convidar você, meu irmão que está aqui no rincão, mas você também que está em casa, quero convidar a clamarmos o Espírito Santo nesta hora, a pedirmos esta graça de sermos modelados, de sermos formados, de sermos maleáveis, de sermos colocados nesta forma. Por isso eu convido você que já está aqui a se colocar de pé. E nós vamos clamar, nós vamos pedir o Espírito Santo. Estenda as suas mãos. Qual é o estado de rigidez que você hoje vive? Qual é o estado que o seu coração se encontra? Ele está aí num estado sólido, enrijecido, difícil de ser formado, difícil de ser modelado, duro. Ou ele tem permitido ser maleável? Conforme é este estado que está o teu coração, eu convido você a pedir ao Espírito Santo. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesta manhã. Por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão da Mãe de Deus, vem tornar o nosso coração maleável. Vem tornar-nos, ó Mãe, pela graça do Espírito Santo, capazes de adentrar nesta forma, de nos colocarmos nesta forma que é o teu sagrado coração. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e nos quebra nesta manhã. Vem, ó Espírito Santo, com o teu fogo, com o teu calor, e nos derrete, para que assim, olhando o exemplo de Nossa Senhora, olhando este exemplo, este modelo de virtudes, nós também possamos entrar nesta forma. Maria, que é esta forma, a forma dos santos, nela os santos são formados, e é esta graça que nós pedimos, e é esta graça que nós queremos pedir. Vem, ó Espírito Santo, e nos modela,
Deus. e nos torna maleáveis. Vem, Espírito. Vem, ó Espírito. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Pega o seu braço e canta. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. O diácono estava pregando, eu estava ali sentado e me lembrando que exatamente há 1 ano atrás eu fui acometido com Covid. Fui internado na UTI. Cheguei bem grave mesmo. Mas uns meses antes, e olha que eu já tenho bastante tempo de caminhada, mais de 30 anos, mas eu sempre fiz as minhas consagrações à Nossa Senhora de forma particular. Eu nunca tinha conseguido fazer aquela consagração de São Luís Grignon de Montfort. Começava e não conseguia terminar, mas fazia as minhas particulares. Mas naquele ano, no ano passado, um pouquinho antes, em 2019, eu, minha esposa e meu filho de 10 anos, na época eu tinha 9, conseguimos fazer. Vamos aproveitar o Covid que a gente está em casa, vamos fazer render, vamos rezar. E fizemos a consagração a Nossa Senhora, em seguida fizemos a São José também. Em fevereiro tive Covid, fui internado, cheguei grave mesmo, saturando muito baixo na UTI. E eu me lembro que naquela primeira noite foi muito difícil, porque eu estava muito debilitado, eu não conseguia me mexer naquela maca. E eu estava com muito medo de morrer. Nossa, Inácio, estava com medo de morrer? Estava. Sou humano, viu? Estava com medo de morrer. Não estava apavorado, mas eu estava com medo. Porque eu só pensava nos meus filhos, na minha esposa. Será que eles estão com Covid também? Eu não sabia se eles estavam. Lá em casa, minha esposa chorava muito, com medo de eu morrer. E ela disse que naquela madrugada, da primeira noite para o segundo dia, ela foi rezar, ela não conseguia dormir e ela foi rezar. E ela pegou a consagração de Nossa Senhora que nós tínhamos feito, pegou o manto de São Miguel, que é um sacramental que a gente conheceu lá em Natal, o Orlando morou lá também, colocou o manto de São Miguel no lugar que eu dormia, e rezou a consagração e disse para Nossa Senhora: Nossa Senhora, eu sei que ele não tem forças para rezar lá, mas eu vou rezar por ele aqui, vou rezar esta consagração, consagrando ele a ti novamente. Lá no hospital eu vivi uma batalha espiritual, naquela noite, naquela madrugada. Eu sei que eu estava acordado porque eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo de dormir e não acordar, não conseguia respirar direito. Eu vi assim uma figura muito suja, muito feia entrando naquela UTI, sentou de costas para mim da minha maca, deu uma olhadinha, um sorrisinho, como se estivesse esperando. Feio. Mas naquela mesma hora, São Miguel se apresenta do meu lado e diz para aquela figura assim: o que você está fazendo aqui? Nesse daqui você não toca, porque ele pertence a ela. Na mesma hora
aquela imagem sumiu. Por que eu estou falando isso para você? Porque aquele que se dedica a Nossa Senhora, aquele que se entrega a Nossa Senhora, nunca será desamparado por ela. Naquela noite, o demônio veio prestar contas da minha vida, mas ela enviou São Miguel para dizer para ele: não toca nele, porque ele pertence a mim. Amém. Por isso eu quero te convidar nesta hora. Aplauda Nossa Senhora, aplauda, aplauda. Por isso eu quero te convidar, cantando mais uma vez esta canção. Daqui a pouco Jesus vem a fazer este ato de consagração a Nossa Senhora. Com as suas palavras, se consagra a ela. Tem situação difícil na sua casa? Tem filho? Alguém, não precisa levantar a mão, mas tem alguém com problema com droga na sua casa? Prostituição? Alguém com vício na internet? Talvez seu marido, talvez sua esposa, talvez seus filhos, não sei. Quais são as situações que você apresenta hoje? Consagre agora ao Imaculado Coração de Maria. Sabe de uma coisa? Eu nunca mais quero ficar longe de Nossa Senhora. Nunca. Todos os dias eu rezo, me consagrando a ela. De novo, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e até o dia que ela vier me buscar. Assim eu faço com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Ontem mesmo à noite eu fiz uma promessa doida para Nossa Senhora. Eu prometi uma coisa para ela, uma graça que eu estou precisando para minha esposa. Então vamos fazer isso diante de Jesus. Vamos acolher o Senhor, né? Dá um mi aí para mim, biscoito. Vamos fazer isso diante dele, nos consagrando a Nossa Senhora, porque quem acolhe Nossa Senhora, dentro de si gera Cristo. É teu este momento de adoração. Cante, solta a sua voz. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar.